Pronto. Bom dia a todos. Né? Vamos tratar desse caso de envenenamento, tentar esclarecer essa fatalidade que aconteceu na nossa cidade. Né? Primeiramente, agradecer a paciência de vocês. O caso necessitou de um certo sigilo, né? Não é um caso comum até na história. Então, a gente tem que ter todo um cuidado nas divulgações, por isso essa demora, uma certa demora para a gente esclarecer o caso. A Polícia Civil trabalhou dioturnamente, certo? Principalmente na testemunhas, perícias, foram feitas todos os tipos de perícias que vocês pensarem. A Polícia Civil aqui em Parnaíba, a gente realizou com as provas que foram coletadas. E atualmente desencadeou na prisão desses dois suspeitos. O delegado Aislan vai ter uma palavra, o delegado Abimael vai dar detalhes de toda a investigação para vocês, certo? E após os comentários vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Né? Bom dia a todos. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 2ª Divisão de Homicídio, convocou aqui essa coletiva para falar sobre o caso do envenenamento, sobre o caso dos 3 envenenamentos, que aconteceu de agosto de 2024 e os 2 casos que aconteceram agora em janeiro de 2025. E a gente também gostaria de esclarecer que o caso ele teve que correr em segredo da investigação por conta até de como a mídia estava divulgando certos fatos relacionados ao envenenamento, né? Causando até um julgamento antecipado pela própria sociedade. E como foi o caso, né, que repercutiu lá da primeira suspeita do envenenamento, Lucélia, onde a casa dela foi apedrejada, colocaram fogo, e se a polícia não tivesse chegado com 10 minutos de atraso, provavelmente, uma hora dessa, ela estaria morta. Justamente por conta dessa divulgação que alguns veículos da mídia fizeram, né, que causou aí um risco de vida para os investigados, né? Porque a prisão temporária, como foi o caso da Lucélia, como é o caso do Francisco e como está sendo o caso agora da Francisca, da última, da Maria dos Aflitos, ela é uma prisão temporária que tem como fundamento a investigação. Não é um julgamento antecipado, aqui ninguém está apontando, dizendo que o Francisco e a Maria são os culpados e de fato cometeram esse crime. Há indícios plúrimos, concordes, que estão apontando para essa autoria. Então, por isso que de janeiro para cá, né, do início de janeiro para cá, a gente tomou um cuidado maior em relação ao sigilo da investigação. Também a polícia acompanhou alguns comentários que estavam sendo feitos em redes sociais por algumas pessoas, referindo-se, né, que a Polícia Civil era incompetente, que estava deixando de fazer certas coisas, insinuando até crimes graves, né, como é o crime de prevaricação e o crime de fraude processual. Então, essas pessoas elas serão responsabilizadas, elas serão intimadas e investigadas para saber o que elas queriam dizer naquela rede social quando disseram que a Polícia Civil era incompetente, ou que a gente estava deixando de fazer nosso papel, ou que foi alterado alguma prova, algum objeto apreendido durante a investigação. Então, agora aqui a gente vai entrar no mérito da investigação com o delegado titular do inquérito, que é o Abimael. Está todo mundo me ouvindo? Eu falo baixo. Senhores, nós estamos apresentando as conclusões sobre o maior caso recente, pelo menos conhecido, de envenenamento, de homicídios por envenenamento em série, que se tem conhecimento na história recente do Brasil, certo? Então, a Polícia Civil do Piauí, através das delegacias de Parnaíba, porque foi um conjunto de trabalho, ele elucidou, talvez, a modalidade de homicídio mais difícil de se elucidar no mundo, certo? Por quê? O envenenamento, ele é uma forma utilizada, inclusive, por divisões secretas de estados para eliminar seus inimigos. Então a gente tem casos emblemáticos de espiões russos, por exemplo, que eliminam seus inimigos
através de veneno, e ainda hoje, depois de anos e décadas, esses casos nunca foram esclarecidos. Por quê? Porque o meio utilizado, o veneno, o envenenamento, ele, além de ser extremamente cruel, ele é extremamente difícil de se investigar. E a Polícia Civil do Estado do Piauí demonstrou que tem essa capacidade de elucidar esses crimes. Não é? Quando a gente tem um homicídio por arma, que é 99% dos casos, a gente entende que, a gente percebe que se trata de um crime onde o autor necessariamente ele vai estar presente no momento do crime. O envenenamento não. O envenenamento você pode estar presente, você pode colocar o veneno naquele momento e ele fazer efeitos depois. Você pode deixar ele preparado para que a vítima vá lá e utilize. Você pode utilizar e praticar esse crime no meio de várias pessoas sem ninguém perceber. O que não é possível nos outros casos. Se alguém chegar aqui no meio de nós e der um tiro em alguém, a gente vai saber que foi um indivíduo chegou, estava de roupa assim assado e praticou o crime. Mas se chegar e nós tivermos uma mesa de alimentos e todo mundo começar a consumir, quem foi que envenenou? Que alimento foi? Qual foi o tipo de veneno? Foi quem serviu o alimento? Foi quem ajeitou a mesa? Foi quem o garçom? Foi o cozinheiro? Foi quem forneceu o material para o preparo? Então isso eu estou falando para vocês entenderem a complexidade que é de elucidar um crime que é utilizado o veneno, certo? Então a Polícia Civil, nesses 30 dias, contados a partir do dia 1º, ela chegou à conclusão e apresentando as evidências, né, de forma detalhada, foram mais de 60 oitivas, foram dezenas de laudos em objetos, em pessoas, em locais, foram mais de 30 policiais, entre agentes, escrivães e delegados, mais de uma dúzia de peritos trabalhando diuturnamente, foram mais de uma dezena de aparelhos celulares esmiuçados, detalhados, horas e horas e horas de conversa entre todos os membros da família. Ou seja, não foi uma investigação que se ateve a alguns aspectos. Ela utilizou todas as técnicas de investigação que a Polícia Civil poderia ter, não é? E falando agora especificamente do caso, né, nós temos 3 eventos criminosos praticados em um lapso temporal de 5 meses, do dia 22 de agosto ao dia 22 de janeiro, certo? Para a compreensão desse fato, a gente precisa entender 3 coisas. A gente precisa entender a dinâmica e a relação intrafamiliar, certo? O veneno utilizado e as suas características, certo? A Jocilene, a Maria Jocilene, ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha a sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era uma coisa secreta, que era escondida. Inclusive elas saíam juntas, a família da Maria dos Aflitos sabia, o Francisco de Assis sabia, algumas pessoas da família da Jocilene tinham essa suspeita, mas desconfiavam desse relacionamento, então era um relacionamento discreto e que era aceito por todos, certo? Esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso, certo? Apesar dessa história. E eu falei essa questão da relação familiar para vocês entenderem todos os envolvidos e os personagens dessa história, certo? Então, nós tínhamos o Francisco de Assis, que tinha um relacionamento de 5 anos com a Maria dos Aflitos, e o que ficou demonstrado durante as investigações é que os dois tinham um relacionamento muito próximo, de cumplicidade mesmo, certo?
O Francisco de Assis, como eu explanei da primeira vez da coletiva, ele odiava os filhos da Maria dos Aflitos. Isso ficou bem claro desde o primeiro momento. Ele os tratava com desprezo, ele restringia alimentos, ele deixava a alguns da família, inclusive sem comida, e ele falava a todo momento para Maria que queria que eles ficassem sós e queria expulsar alguns membros da família dentro da casa. Como era o caso da Francisca, onde ele humilhava ela. E ele fala em um dos interrogatórios que quando a Francisca foi morar em outra casa foi um alívio, certo? Então, de forma resumida, claro, não tenho como ficar explanando aqui horas e horas de investigação, mas um Francisco de Assis, ele falava para Maria dos Aflitos que não gostava dos filhos dela, não falava com nenhum deles, ou apenas com alguns o necessário, e a Maria dos Aflitos continuou com esse homem que odiava os filhos dela até o último momento, certo? Como ela mesmo disse na confissão dela, ela disse que amava o Francisco de Assis. Na última vez que o Francisco de Assis foi ouvido, ele foi perguntado se ele tinha alguma coisa a falar, e ele disse que o que ele queria era a reconciliação com a Maria, certo? Então, para vocês entenderem bem esse caso, a figura da Jocilene, ela era o seguinte: o aparelho telefônico dela e todos os arquivos de nuvem foram completamente esmiuçados, certo? E o que se percebeu era que a Jocilene, ela gostava da Maria dos Aflitos e ela era a única preocupada com os filhos, com os netos e com o que a família comia. Ela tirava do próprio bolso para pagar remédios, alimentos. Todo dia de manhã, a Jocilene saía da casa dela, passava na padaria e comprava pão para tomar café da manhã, como foi no dia que aconteceu o último crime, certo? A Jocilene deixava o filho dela na casa da Maria e ela, no primeiro caso do Ulisses e Miguel, ela passou 3 meses em Teresina acompanhando os 2 meninos. Ela perdeu o emprego cuidando dessas crianças, certo? E ela demonstrava ultimamente, ela vinha demonstrando uma insatisfação com a própria Maria. Né? Inclusive, depois eu posso passar um áudio aqui para vocês de como a Jocilene, no dia 20 de janeiro, 2 dias antes dela morrer, ela falava para uma das filhas da Maria como ela não estava nem aí para a criança que estava em Teresina internada, que era a Gabriela, e foi a última a morrer. Ela não se importava com o plano, certo? Aí vem a história de onde foi a inspiração do Assis para escolher um veneno sem gosto, sem sabor. O Assis, uma pessoa muito inteligente, meticulosa, paciente. Né? Nós voltamos a conversar, inclusive, com pessoas que conheciam o Assis da infância, da adolescência, do trabalho. O Assis, todo mundo disse a mesma coisa, ele é muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ao contrário da Maria, é uma pessoa analfabeta, é uma pessoa que não sabe nem a data de nascimento, ela não sabe o nome completo dos filhos, ela é uma pessoa completamente o oposto nessa questão de conhecimento. Mas os dois casaram perfeitamente na personalidade má que eles tinham. Não é? E um crime meticulosamente planejado, né? Depois, se vocês quiserem perguntar de onde foi que a investigação verificou essa escolha dos métodos, a gente fala da questão dos livros, certo? O primeiro crime, 22 de agosto de 2024. Onde o Assis estava no dia do primeiro crime, ela disse, ele estava no trabalho. Eu perguntei para o Assis, onde você estava, Assis? Eu estava no trabalho. Quando as provas foram surgindo e a gente foi verificando que era uma história que não batia com os horários que a Maria estava dizendo, no segundo depoimento, a Maria disse que o Assis tinha chegado durante os meninos passar mal. No terceiro depoimento, o Assis confessou que tinha chegado na cena do crime antes dos meninos passarem mal. E no final, a Maria dos Aflitos confessou que o Assis colocou veneno num suco de pacote, colorido, aqueles coloridos, da mesma forma que foi no terceiro, no café, e deu para as crianças tomarem. E em menos de meia hora eles começaram a passar mal.
E eles chegaram no hospital depois das 7 horas. Era um horário completamente incompatível com o horário que eles chegaram com os cajus. Os cajus foram 3h30 da tarde. Não tinha ninguém em casa. Foi o horário que as testemunhas disseram que viram eles pegando os cajus. Foi o horário que a Maria dos Aflitos disse que eles pegaram o caju. É incompatível esses meninos terem comido caju 3h30, 4 horas e só terem passado mal perto das 7. Por conta da relação... Deixa eu botar o meu também no silencioso. Aí já tá. Da relação da sintomatologia que apresenta em meia hora. Beleza? Então ocorreu o crime, os meninos foram socorridos por meio próprio. Eles chegaram até o hospital Nossa Senhora de Fátima, o anexo do EDA, que é a ala pediátrica. Depois das 7 horas. Foram ouvidos todos os profissionais de saúde que atenderam, eles foram unânimes em dizer, nós entramos no plantão 7 horas, não tinha nada acontecendo. As crianças chegaram depois das 7. Quando as crianças chegam, no intervalo de 10 minutos, as duas em parada cardiorrespiratória, em estado gravíssimo, só para você ver o tamanho da toxicidade do veneno, a equipe se desmembrou em duas. Uma equipe para atender a família e a maior parte de 3 médicos, enfermeiros e técnicos para fazer a reanimação e a estabilização dos meninos no hospital. E foi nesse momento que os assistentes sociais, eles disseram que surgiu a história do caju. A história do caju surgiu de quem? Do Francisco de Assis. O Francisco de Assis foi um caju, porque eles estavam querendo investigar o que tinha acontecido, que intoxicação era aquela, por que as crianças estavam passando mal. Inclusive, eles chamaram os outros filhos da Francisca para verificar se as outras crianças estavam intoxicadas, porque eles queriam saber o que eles tinham comido, poderia ser um alimento. E o Assis disse, foram os cajus que eles receberam. O Assis disse no interrogatório dele que na noite ainda do fato, ele voltou na casa, pegou uma sacola que tinha cajus, amarrou. No primeiro momento ele disse que colocou no congelador. Depois ele disse que colocou no armário. E ele avisou para todo mundo da casa, ninguém mexe nessa sacola que eu vou entregar para a polícia para fazer a perícia nos cajus. No dia seguinte de manhã, a dona Maria dos Aflitos vem na delegacia da mulher, induzindo a polícia a erro, registra um boletim de ocorrência dizendo que os netos foram envenenados pela véia dos caju, a CFE Ana Lucélia. A partir desse BO é instaurado um inquérito, aí vem a história. A polícia vai até o local, o Assis entrega a sacola de cajus para a polícia. Esse fato a gente só está sabendo agora, recentemente, porque ele foi omitido na primeira vez pela Maria dos Aflitos. Vocês estão vendo como sempre os dois tentando afastar essa história? E a partir daí veio o desenrolar da investigação. No dia seguinte, a Polícia Civil fez uma busca e apreensão na casa da dona Lucélia. Na casa da dona Lucélia, ao chegar, a polícia pergunta, dona Lucélia, a população já estava lá para fazer o linchamento. A dona Lucélia, ela pergunta, dona Lucélia, a senhora tem veneno na sua casa? Não tenho. Dona Lucélia, a gente vai procurar. A polícia procura e a polícia acha o veneno. O mesmo veneno que envenenou as crianças. Dona Lucélia, que veneno é esse? Um álibi horrível que a dona Lucélia tinha. É do meu irmão que estava querendo praticar suicídio. A polícia civil aguarda os laudos. Quando vem o resultado dos laudos, o veneno só no baião de 2. Só no arroz. Aí a gente começa a levantar essa suspeita. Por que eles tanto indicaram esse outro alimento como envenenado, culpando terceiros, e a gente começa a chamar de novo eles e falar, olha, o veneno não está no peixe não, rapaz. Esse veneno não estava no peixe. Aí vem a segunda culpa dos terceiros, o Assis e a Maria. Não. A gente acredita que alguém entrou na casa. E os filhos da Lucélia, no Réveillon, eles estavam aqui. Eles foram vistos lá na guarita. O Assis e a Maria, novamente, culpando o terceiro. Não dava mais para culpar os peixes, porque o laudo a gente já sabia. E eles começaram a culpar os filhos da Lucélia. Por 2. Aí vem juntando provas e apresentando elementos, e a gente, de forma unânime, decidiu pedir a prisão temporária do Assis para investigar o crime de forma mais eficiente. O Assis foi preso temporariamente, mudou de novo as versões sobre o fato, negou que tinha mandado
as pessoas fazer o arroz, né? Depois disse que talvez tivesse, depois disse que não lembrava, certo? Depois disse que talvez foi a Maria que mandou aproveitar o arroz. E a suspeição da Maria ainda estava presente, só que a gente não tinha elementos, como a gente tinha como Assis, para pedir a temporária da Maria, que a gente já pensava nisso, mas nós calculamos pela investigação que isso poderia gerar um conflito, inclusive dos filhos da Maria, pois eles poderiam ficar contra a investigação e começar a atrapalhar. E aí foram chegando os laudos, o laboratório correndo contra o tempo para apresentar essas investigações. O secretário e o delegado-geral, quando viram o tamanho do caso, nomearam mais 2 delegados e chamaram os 2 seccionais para dar todo o suporte nessa investigação. Todo mundo aqui de Parnaíba participou dessa investigação, inclusive a delegada Ilana, que foi a responsável pelo primeiro caso. Ela foi essencial na elucidação desse crime. Sem a ajuda dela, a gente não teria tido conhecimento de certos detalhes que só ela sabia do primeiro caso. E aí, vocês percebem como o primeiro e o caso se conectam no modus operandi, na desculpa, no planejamento. Ele foi meticulosamente planejado, ele não foi feito às pressas, não é? Ele foi esperado o momento oportuno. E o terceiro caso veio. Diferente dos outros, ele foi num limite de tempo bem próximo do segundo. Não teve, foi imprudente. Ele foi feito de forma imprudente. Ele não foi planejado meticulosamente. Ele foi feito às pressas. Né? Talvez se a Maria dos Aflitos não tivesse praticado esse terceiro crime, a gente não tinha elementos suficientes, a gente iria indiciar a Maria pelos 2 crimes, nós iríamos indiciar. Só que ela talvez tivesse muito mais dúvidas do que hoje ela tem. Mas ela, com a intenção de livrar o Assis, ela pensou, se a Lucélia foi solta, o Assis vai ser solto. Foi o que ela disse na confissão. E ela vem e ela aproveita a Jocilene e diz, a pessoa perfeita para assumir todo esse crime é a Jocilene. Não é? E ela envenena a Jocilene, através de acrescentar o mesmo veneno. Ela disse que foi um resto do saco que tinha do veneno que o Assis, né? E ela mistura o veneno no café e numa taça de vidro, dá para Jocilene tomar. Só que o acreditava, não é? E aí vem, no dia seguinte, a Jocilene, que estava na festa, chega meio-dia para almoçar com a família, como era de praxe. E a Jocilene chega na hora do almoço e diz, vamos fazer um arroz. Aí diz, não, assim, não é para fazer arroz. Isso quem disse foi a Lívia, filha da Maria, a própria Maria, a Jocilene. Elas confirmaram que era para fazer um outro arroz, e o Assis disse, não, é para aproveitar porque não é para desperdiçar. Hoje é dia 1º, está tudo fechado. A gente vai aproveitar esse arroz aí. Ele induziu as vítimas a fazer o arroz. Só que tinham 3 alimentos. Um feijão tropeiro do dia anterior, o baião de 2 e os peixes que o Assis também mandou a Jocilene fazer. A filha da Maria dos Aflitos esquentou o arroz, tirou de uma panela, colocou na outra para requentar. A Jocilene fritou os peixes e o Assis preparou só para Maria um frango. Ninguém mexe nesse frango, esse frango é só da Maria. Não é para comer do frango, ou seja, ele não deixou que ninguém comesse do outro alimento, porque ele sabia que se alguém quisesse experimentar de um outro alimento, talvez no começo do dele, né? Do envenenado. E a Maria ficou de forma proposital, deitada na cama, para não gerar nenhuma suspeita e não comer nenhum dos alimentos. Os primeiros que se alimentaram do baião foram os primeiros a morrer. Porque a gente acredita, inclusive a questão da perícia, quando o baião foi mudado de... Tinha tanto veneno, senhores, na panela, tanto veneno, que na panela original onde foi feito o alimento, ele foi tão misturado e ele foi tirado quase todo de uma panela colocado na outra, que no pregado, no fundo do arroz, tinha veneno. Na parede da panela tinha veneno. Foi encontrado veneno nessa primeira panela. Nas vasilhas que as pessoas utilizavam para comer tinha veneno.
Então, quando foi acrescentado água de requentado, a maior concentração subiu. Os primeiros que se alimentaram foram os que morreram. As 5 vítimas do segundo caso. Quem sobreviveu? Quem não comeu do arroz, que por uma questão de trivial lá na hora, não vou comer desse arroz. Foi a Jocilene e o filho dela. Não estavam contaminados, não tinham nada no sangue. O restante, todo mundo estava contaminado, inclusive o Assis, a gente vai explicar por quê. E a Maria de Fátima, que chegou atrasada no almoço, e os meninos, os outros filhos da Maria, que estavam ali pela rua e chegaram atrasados. E aí veio o desastre do segundo caso, a tragédia, e todo mundo foi socorrido pelo SAMU. Todo mundo foi socorrido pelo SAMU. Só quem ficou em casa? O Assis e a Maria dos Aflitos. O Assis, de maneira muito fria, gerou suspeita da polícia, e isso a gente estima, pelos depoimentos, que por volta de 1 hora todo mundo já tinha comido. O SAMU chega, e o primeiro policial civil que chega na cena do crime, ele chega 3h30. Ele encontra o Assis perambulando por ali sem apresentar nenhum sintoma. 3h30. Todas as outras vítimas já tinham sido socorridas. Porque ninguém sabia o que estava envenenado. E eles foram levados para o hospital. Quem não foi? O Assis e a Maria ficaram lá. O agente de polícia chega para o Assis e pergunta: cara, tu não está passando mal, tu comeu? Não. Não comi. Ah, tu não comeu? O acende um alerta na cabeça do Assis, né? Eu acredito. E aí vem o segundo policial militar. Ei, tu não comeu não, cara? Rapaz, eu comi um pouco. Aí foi. No depoimento o Assis disse que comeu tudo. Certo? Depois, 4h30 da tarde, já 13, 14, 15, 16, mais de 3h30 depois, a polícia militar pega o Assis e diz: ó, já que você não passou mal, vamos levar até a delegacia, você registra o BO e explica essa situação toda. A gente pegar todos os detalhes. E o policial militar, aí o Assis, foi os peixes, o pessoal lá, rapaz, dos peixes que trouxe esses peixes. Foi os peixes que fez mal.